Linha da Beira Alta na Rádio Observador Viseu. Já sabe que é o programa onde damos voz às figuras e às personalidades mais marcantes do distrito de Viseu. Eu sou João Costa e Silva e ao longo da próxima hora todos são convidados a participar. Os nossos ouvintes pode enviar a sua opinião, aquilo que pensa sobre os temas que vamos falar ao longo dos próximos minutos através do nosso número do WhatsApp 910024185 e também temos um e-mail disponível viseu@observador.pt. No Linha da Beira Alta de hoje tenho comigo Carlos Silva Santiago, deputado eleito pela AD para a Assembleia da República, pelo Círculo Eleitoral de Viseu. Carlos Silva Santiago, muito bem-vindo. Olá, Viva, muito bom dia. Seja muito bem-vindo a este espaço, que esperemos que também no futuro possa estar presente mais vezes. O Carlos Silva Santiago, para além de ter sido eleito enquanto deputado pela Aliança Democrática nestas últimas eleições de março, também já foi autarca da região de Sernancelho, conhece muito bem esta região. Está então por dentro desta realidade que se vive no distrito de Viseu. Para começar esta conversa, quais são neste momento as principais preocupações que existem no distrito? Bem, muito bom dia mais uma vez. É naturalmente que uma região como a do interior tem sempre preocupações redobradas. Como sabe, o país ao longo destes últimos 50 anos tendeu sempre para o litoral e obviamente que as nossas preocupações são sempre mais redobradas. Neste preciso momento, nós continuamos a lutar por uma grande ambição, uma ambição que eu posso chamar que é uma ambição do passado, porque esta criação, esta ligação entre Viseu e Coimbra, a questão da construção do IP3 é sem dúvida uma ambição não apenas de Viseu, não apenas de Coimbra, é uma ambição de toda a região centro de Portugal, é uma ambição do país e é uma ambição que tem muitos anos, tem mais de 3 décadas, é uma preocupação enorme e acho que nós temos esta obrigação de lutar para que nós possamos vir a ter esta ligação que é fundamental para desenvolver mais ainda estes territórios, ligar estas duas grandes cidades que têm uma importância social e histórica muito boa e por isso era importante que nós não esquecermos. A questão da saúde, naturalmente, que é algo que também nos preocupa, que foi descurado, nomeadamente o Centro de Radioterapia de Viseu, ao longo de sucessivos compromissos, inaugurações de placas, o que é certo é que a população do nosso distrito continua a não ter este serviço. Naturalmente, esta é uma das nossas grandes preocupações. A questão da agricultura, veja a questão do vinho, a região do Douro, que para além... Que é uma das potencialidades da zona de Viseu. Sem dúvida. Apesar de nós pensarmos que às vezes o Douro fica do lado de lá, não, nós temos uma grande parte da região demarcada do Douro que faz parte, é parte integrante do nosso distrito. São João da Pesqueira é o concelho que mais vinho do Porto produz em toda a região do Alto Douro, vinheteiro, e por isso a preocupação que nós hoje temos com o setor agrícola, com a questão do vinho, com a diminuição das vendas, com o excesso de vinho, é uma preocupação também porque é uma região que vive também essencialmente do setor agrícola, nomeadamente no setor da agricultura. No meio estas três preocupações, nomeadamente a ligação entre Trancoso e Lamego, o futuro IC26 é também para nós uma enorme preocupação, porque desencrava toda esta região, que a gente tem uma atividade muito forte, muito musculada em termos industriais, forte também na questão agrícola, como já referi, e obviamente são estas as nossas principais preocupações. A questão do despovoamento está aqui inerente, porque se nós tivermos uma região mais forte, se tivermos uma região com mais dinâmica industrial e empresarial, nós somos capazes de atrair mais gente e este flagelo do despovoamento possa naturalmente inverter-se, já se começa a inverter, mas nós naturalmente é para nós uma grande preocupação. Falando aqui da questão do despovoamento, e já tive a oportunidade, como já lhe disse em off antes desta entrevista, falar com o deputado também eleito pela Aliança Democrática, o Pedro Alves, que falou na necessidade e que podia ser também algo a aproveitar no distrito de Viseu, é uma luta antiga, a questão da Faculdade de Medicina. Seria uma mais-valia até para fixar profissionais nesta região? Claro que sim, a Faculdade de Medicina é outra ambição do passado, infelizmente. Apesar de todos os estudos técnicos apontarem para a Faculdade de Medicina para Viseu, o que é certo é que no governo socialista agarraram e puxaram a faculdade para a Covilhã. Ou seja, é também uma ambição. O ensino superior, a qualificação são determinantes
para poder fixar jovens quadros superiores, médicos, neste caso estamos a falar da Faculdade de Medicina, é também, naturalmente, uma das nossas ambições. Não vamos deixar cair esta vontade de Viseu, esta vontade deste território e esta vontade de, através do ensino superior, também podermos cativar mais jovens, podermos atrair mais pessoas para esta região. O interior é, sem dúvida, o interior do país, norte a sul do país, naturalmente, tem regiões extraordinárias, com uma qualidade de vida excepcional, que bastava resolver estes pequenos pormenores, que são pormenores, como já disse, pormenores, a maior parte deles, pormenores e ambições do passado, e nós estaríamos muito melhor. Os autarcas fazem um trabalho notável para conseguirem reter o máximo de jovens possíveis, fazem um trabalho excepcional para captar empresas e, em simultâneo, criar postos de trabalho, atraindo pessoas, mantendo este interior vivo e ativo. Esta é, sem dúvida, a nossa principal preocupação. Eu fui Presidente de Câmara durante 11 anos em Sernancelho. Era precisamente aí que ia. Eu fui Presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, a maior comunidade intermunicipal do país, e conheço perfeitamente quais são as ambições, qual é o trabalho que os autarcas fazem, qual é a envolvência de proximidade com as juntas de freguesia, na tentativa de atrair, na tentativa de não deixar sair população, porque nós sabemos que a vitalidade de um território está naturalmente nas pessoas, e por isso é a nossa grande preocupação também. Carlos Silva Santiago falava aqui da questão de ter sido autarca da região de Sernancelho. Acabou por suspender o mandato porque foi eleito enquanto deputado para a Assembleia da República pela Aliança Democrática. Como é que olha agora aqui num curto espaço de tempo, ainda não passou assim tanto tempo, como é que olha para a região e se o trabalho também está a ser bem feito nesse sentido? Olha, a experiência, naturalmente, eu fui 12 anos vice-presidente da Câmara, fiz mais quase 11 de presidente da Câmara, estive na CIM, e é verdade que esta é uma experiência que se adquire em mais de 2 décadas do poder local, que o poder local é uma escola excepcional das mais variadas áreas. O autarca trata de todos os assuntos sociais, da educação, desenvolvimento económico, agrícola, tudo. O autarca tem uma abrangência excepcional daquilo que são as preocupações destes territórios. Depois é transversal, as preocupações dos autarcas nesta região inteira é transversal, as preocupações são mais ou menos as mesmas, e por isso naturalmente que nós nesta função agora, em que olhamos o país de uma forma muito mais abrangente, não tão local, naturalmente que a nossa experiência pode trazer uma mais-valia para aquilo que são as decisões e as ambições de territórios como o nosso. É óbvio que o trabalho é diferente, nós aqui, os autarcas têm um trabalho de maior proximidade do território, concretizam com mais rapidez as ações do terreno. Naturalmente que esta função de deputado da Assembleia da República é mais uma posição muito mais abrangente e que o trabalho é muito mais dinâmico em termos de país, não tanto localizado, mas é verdade que é aliciante e repare que em pouco tempo, e como disse bem, em pouco tempo, repare que em pouco tempo, em 6 meses, conseguiu-se fazer mais do que aquilo que se fez durante 8 anos. É a proximidade, é resolver o problema das pessoas, é voltar a trazer a felicidade à nossa população, é, de certa forma, valorizar a juventude, é, de certa forma, não esquecer os mais idosos, é colocar os serviços públicos a funcionarem, que estavam naturalmente numa situação degradante. E eu acho que em 6 meses conseguiu-se voltar a colocar Portugal como um país do futuro, um país com ambição, um país que quer estar na linha da frente da Europa, e é isso que de certa forma me deixa satisfeito por em pouco tempo ter um governo, ter um grupo parlamentar dedicado àquilo que são as principais preocupações das pessoas, mas acima de tudo estar à altura de no imediato resolver o problema das pessoas, e é isso que está a fazer, e de certa forma me deixa muito satisfeito e feliz por saber que, apesar de estarmos numa circunstância em que gerimos e olhamos para um país no seu todo, que estamos a conseguir chegar ao terreno mais rápido do que aquilo que se podia imaginar. Acho que está a fazer um trabalho notável por parte do Governo nesta questão, como digo, chegar às pessoas e resolver o problema das pessoas. E na questão de Sernancelho, houve aqui uma passagem de pasta, podemos dizer. Como é que olha agora para a região onde exerceu enquanto Presidente? O trabalho está a ser bem feito no sentido de a pasta foi entregue, as coisas estão a seguir o seu ritmo normal? Sim, tudo normalmente. Mantém contacto com...
muito com o meu presidente, contacto constante, Uhum. conversamos muito com ele e com todos os outros, mas naturalmente com o meu Sim. presidente da Câmara é um homem com muita experiência, já tem 23 ou 22 anos de autarca, já foi vereador, é vice-presidente, conhece muito por dentro dos dossiês, esteve na pasta do investimento, de certa forma é uma mais-valia para quem gera um município e tem uma equipa de excelência. Não tenho dúvidas nenhumas que o município de Sernancelho continuará a ter sucesso e não é com certeza uma preocupação para mim, nem para o Sernancelhenses, é sim um fator de orgulho, porque é uma equipa muito bem estruturada, com ambição, e tenho a certeza que Sernancelho continuará a ser um exemplo de desenvolvimento económico e de fixação de pessoas. Repare que Sernancelho foi dos poucos municípios, talvez só Sernancelho e Viseu, do interior do país que cresceram em população, e este tem sido o objetivo e tenho a certeza que o meu Presidente continuará a fazer esse trabalho. Estou muito tranquilo em relação a isso. Era isso que eu ia dizer. Ficou tranquilo com a passagem da pasta e isso também Muito é tranquilo, importante e acaba por serenar também os habitantes. Carlos com Silva certeza. Santiago, vamos falar aqui da questão dos incêndios. Passou cerca de um mês daquele flagelo que acabou por atingir Viseu, que foi um dos distritos mais afetados. É um flagelo que infelizmente acontece todos os anos, às vezes em proporções diferentes. Também podemos fazer aqui uma ponte com os incêndios de 2017, que foram também eles muito violentos. Há falta de medidas, porque sabemos, e há relatos, e sabemos porque é que isto acontece todos os anos, muitas vezes por mão criminosa, mas há falta de medidas. O que é que pode ser feito ainda em Viseu para colmatar esta brutalidade destes incêndios que acontecem todos os anos? Bom, como disse e disse bem, quando as emissões são por mão criminosa, não é? É difícil nós conseguirmos prever, apesar de nós termos a noção de que esta questão das alterações climáticas chegam a criar circunstâncias excepcionais em Também termos tem de influência, claro, sim. que criam condições de excelência para que os incêndios se propaguem a velocidades enormes, que criam depois ondas de calor e ondas de movimento e um conjunto de propagações que depois vão fazendo com que haja outras ignições ao longo de todo o percurso do incêndio e torna-se muito difícil. Eu acho que o trabalho que foi feito é um trabalho que foi feito dentro daquilo que foram as dificuldades, os meios estiveram ao serviço, mas repare que durante o incêndio de Viseu estavam não sei quantos incêndios em Portugal a decorrer em simultâneo. Aqui em Aveiro, veja-se aqui em Aveiro, nossos vizinhos, em que os incêndios acabavam por estar as mesmas, o incêndio acabou por ser quase o mesmo, a dimensão que isto atingiu. Depois a orografia do terreno, as alterações climáticas e a dificuldade do combate. É óbvio que a reforma da floresta, o Sr. Secretário de Estado das Florestas, que por sua vez também tem origem, foi Presidente da Câmara de Vouzela, é um Estado, conhece muito bem o terreno, conhece muito bem a floresta. Esta reforma da floresta é importante fazer-se, uma melhor prevenção ao longo do inverno. Temos que preparar No inverno para prevenir no verão. O inverno para estarmos com mais facilidade na altura do verão. Eu acho que os meios, eu não sou a pessoa indicada para falar se são precisos mais ou menos meios. O que eu sei é que os meios estiveram no terreno, os meios fizeram tudo o que foi possível e impossível para salvar os bens e salvar as pessoas, e isso conseguiu-se, que é o principal. Naturalmente que haverá sempre mais a fazer. O mundo, as alterações climáticas obrigam-nos a pensar todos os dias diferente para o ano que vem, porque é sem dúvida um grande problema. Eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro acompanhou muito de perto este flagelo dos incêndios, nomeadamente aqui em Viseu. Sabemos também que o Sr. Ministro da Coesão, juntamente com o Sr. Secretário de Estado das Florestas, em tempo recorde, criaram condições de ajuda às populações e já o estão a fazer, de certa forma, a colmatar e a fazer com que nos esqueçamos rápido deste flagelo, mas que continuemos a pensar para que no próximo ano consigamos ser mais eficientes e consigamos ter menos impacto negativo daquilo que foi os incêndios da nossa região, nomeadamente no nosso país. E Carlos Silva Santiago, estava aqui a falar das populações mais afetadas. Os agricultores acabam por ser aqueles que foram, digamos, os mais afetados, porque a atividade depende necessariamente das condições meteorológicas, também da questão do ambiente. São realmente os mais afetados, sente que está a ser dado o apoio suficiente a esta atividade?
Bem, vamos ser honestos. O apoio nunca é suficiente. O apoio nunca é suficiente. Aquilo que é certo é que há uma atitude imediata. O que o Governo fez e bem foi, numa semana, tentar arranjar soluções que viessem mitigar e viessem dar uma resposta aos nossos agricultores. Se perguntar se as ajudas são suficientes, nunca são suficientes, nem nunca vão resolver o problema daquilo que foi a destruição agrícola, porque há um conjunto de destruição que acontece no território que limita a produção nos próximos anos. E isso não se consegue nunca pagar. Não se consegue apagar um esforço que foi feito ao longo de anos para ter castanheiros, para ter os pomares naquele nível de produção. Isso nunca se paga, mas é um sinal muito positivo de proximidade, de ligação às pessoas, aos agricultores. O Governo deu aqui um sinal muito positivo de que está atento, que está ao lado das pessoas e tem no setor agrícola uma das suas principais prioridades. E isso, de certa forma, é visível. O Sr. Primeiro-Ministro já veio, num modelo de exemplo, a Penalva do Castelo, anunciar isso entregar aos nossos agricultores essas ajudas. E isso é que é o mais importante. Por isso acho que estar à altura daquilo que são as dificuldades é muito importante. Como refiro, não é o suficiente, mas é já uma parte significativa, acima de tudo, de proximidade e de ligação aos territórios e ao setor agrícola da região do interior. Carlos Silva Santiago, estamos mesmo a terminar, só aqui lembrar aos nossos ouvintes que podem participar, 910024185, o número do WhatsApp da Rádio Observador Viseu e também através do e-mail viseu@observador.pt. Carlos Silva Santiago é uma pessoa com tremendas experiências, conhece muito bem Sernancelho, conhece muito bem o Distrito de Viseu. Para terminar, ao nível das potencialidades e daquilo que ainda pode ser melhor para a região do interior, ao nível do turismo, do tecido económico, Viseu está a aproveitar e tirar o máximo partido destas potencialidades? Eu não tenho dúvidas nenhumas que sim. Nós temos o turismo, a região de Lafões, a região do Centro, a região do Douro. São duas regiões por excelência, duas boas imagens de marca, duas características diferentes num único distrito extraordinário. Naturalmente, depois a valorização dos produtos endógenos, como a cereja, a castanha, a maçã, as atividades culturais dinamizadas em volta destes produtos endógenos, a nossa literatura com Aquilino, entre outros escritores, o turismo literário, o turismo religioso, estão sem dúvida a dar frutos. E hoje Viseu é sem dúvida um distrito que tem subido, tem crescido imenso em termos turísticos, o número de camas tem aumentado, o número de noites tem aumentado. Isso diz bem de uma região e de um conjunto de municípios que de forma integrada conseguem valorizar os seus territórios através da nossa natureza e com certeza atrair turistas. Eu acho que é talvez uma das grandes empresas que nós temos no nosso interior, é sem dúvida esta empresa chamada Turismo, que de certa forma vai dando vitalidade a este território. Há caminho ainda para fazer, mas o caminho que está a ser feito está a ser bem feito. Ficam aqui a entrevista a Carlos Silva Santiago, antigo autarca de Sernancelho, agora deputado eleito pela Aliança Democrática na Assembleia da República, pelo Círculo Eleitoral de Viseu. Muito obrigado por ter estado connosco, foi um gosto. Obrigado. Muito obrigado, foi um gosto, muito gosto, muito obrigado.